Voltamos então com a nossa terceira aula ao som de M. Back to Black. Grande sucesso, viu? Hoje eu tô retrô. Vamos lá, continuando aqui então, gente. Onde que eu parei mesmo? Tá. Voltamos então. Então, continuando aqui então, se a argumentação, né, como eu terminei no nosso segundo núcleo. Então, no plano dos estudos comunicacionais, que como vocês podem ver aqui no nosso material, estudar a percepção, gente, ela significa assim aproximar a recepção da emissão. Ou seja, eu tenho a emissão, o processo e a recepção. Eu aglutino, né, esse modelo como um todo, e eles podem realizar de maneira direta, né, e normalmente isso, os meios de comunicação, aqui no nosso texto fala máquinas, mas os meios de comunicação funcionam nesse caso. Tá? Então, o autor Habermas ele fala sobre a cintura da interveniência de cada vez mais das máquinas no processo comunicativo. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que Habermas ele fala sobre essa ideia de percepção? Que cada vez mais os meios de comunicação, né, ele tem uma relação direta. Os veículos de comunicação, a imprensa, os meios midiáticos, né, vídeo. Então, sobre o aspecto da convergência midiática, do audiovisual como um todo, tudo isso se aglutina e se condensa aí num aspecto interessante dentro da percepção do modelo comunicativo. Tá bom? Então, vou dar continuidade aqui. Continuando, então, tudo, viu, gente? Tudo, ó, aqui a gente fala da mídia como um todo, né? Não que tenham deixado de existir dos processos mais tradicionais de sociabilidade, né? Uma simples conversa, tudo isso entra dentro desse aspecto da comunicação, tá bom? Continuando aqui então, deixa eu descer aqui, vocês vão achar um pouquinho mais para frente no texto. Então, as mídias elas são referências aí básicas disponíveis para a grande maioria das pessoas do mundo contemporâneo. Ou seja, vivemos a era das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação. Pode observar que todo mundo agora é doutor, todo mundo é PhD, todo mundo questiona informações, questiona dados, porque a internet, as tecnologias da comunicação e da informação, elas potencializaram esse efeito. Então, né, por exemplo, isso aqui, conhecimento, livro, literatura, pesquisa profunda, isso aqui não significa mais muita coisa, não, porque nesse ambiente que nós vivemos aí tecnológico, e a internet, como ela cresce diariamente, ela se torna esse meio de interação distinta, né? Então, a distribuição de mensagens, como a gente pode dizer, ela tem um impacto social assim, enorme. Então, vamos tentar resolucionar todo esse problema caótico que a gente está vivendo aí, toda essa situação, de uma maneira sintética. É impossível. Né? Você querer trazer o discurso para dentro do que a gente chama de um equilíbrio, nem 8, nem 80, sempre essa tônica, né? Ou lá ou cá, pé na canoa, pé fora da canoa. Você não pode você tem que dar os dois pés dentro da canoa, você não pode. Ou você afunda dentro da canoa, você morre, a onça te pega na beira do rio. Você não pode tentar buscar uma solução meio termo, se assim a gente pode dizer, né? Então os meios de comunicação sempre tiveram um impacto sobre essa ótica. Então, aqui no nosso texto a gente fala que o cinema, né, ele, assim como o rádio, a telefonia, os jornais, enfim, são meios que sempre tiveram essa estrutura como um todo, tá? As mídias convencionais, tá bom? Então, hoje, dentro da ótica do processo da recepção, se eu perguntar aqui, quantas fake news vocês receberam hoje? Né? Quantas fake news vocês vão receber amanhã e depois de amanhã? E assim sucessivamente. Esse é o impacto
generalizado que essa sociedade, a nossa sociedade dita do conhecimento, sofre. E aí eu defendo e gostaria de ouvir vocês, né, que nunca, em nenhum momento da história, a sociedade teve tão informada, ela teve tão em contato com os assuntos, ela teve tão alienada, então esteve tão assim aquém do discurso, da argumentação, do debate, né? É impressionante a tecnologia explodindo e as pessoas se retraindo. Nunca, nunca. Você não consegue ter uma conversa de argumentação olho no olho, né? Voltando lá atrás, acima que fique acima do tapete do chão, sem que haja nenhum tipo de insulto, nenhum tipo de ofensa, coisas nesse sentido. Então, Habermas ele fala muito sobre essa ótica. Tá? Então, continuando aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês, entender, para a gente fechar esse nosso momento, tá? Para que vocês procedam com a leitura bacana aí, né? Que a escolha da percepção como ponto de passagem do processo de comunicação, ela acontece na defesa do agir comunicacional, tá? Ou seja, que ela deve estar centrada na compreensão da ação do indivíduo e coletiva dos seres, com as suas particularidades ou peculiaridades, como diz o nosso texto, dentro do contexto histórico. Olha que o Habermas ele fala sobre essa ótica, né? Que, em outras palavras, a comunicação ela não é exterior, né, ao homens e às mulheres, e às suas crenças e desejos mais evidentes, os quais podem ser e devem ser interpretados, ou seja, eles fazem parte, ela não está no externo, eles fazem parte. Por quê? Porque a interpretação vai gerar o aspecto de recepção, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos socialmente, a nossa cultura, o nosso dia a dia, ele vai gerar o produto de recepção, que a recepção é o que vocês veem aí. Então, se a gente pegar, por exemplo, assuntos muito que geram muita discussão, né? Vamos pegar um exemplo aqui, o racismo, né? O racismo, por si só, ele não é uma ideologia, ele é um produto formado culturalmente, ou seja, deixa eu ver se eu quero explicar para não ficar confuso para vocês. Ele é construído dentro de um processo argumentativo no qual a pessoa está inserida, ela pertence ao núcleo familiar, né? E aquilo é introduzido, os assuntos são introduzidos, aquilo vai se criando uma cultura, você vai convergindo, as informações vão batendo, até chegar nesse produto que a gente conhece, por exemplo, aqui é o nazismo. A mesma coisa sobre outras, o racismo, sobre outras coisas que nós discutimos aí como um todo. Tá ok? Então, o entendimento de comunicação entre as pessoas, seja eles, vou passar aqui para vocês, seja ele social ou cultural, iguais ou diferentes, não precisa ser pautado no agir racional. Irracionalidade ela também constrói formas de compreensão mútua. Olha que loucura pensar isso. A irracionalidade também constrói formas de compreensão, com a criação a partir de afinidade entre as partes. É a brincadeira, né? Como que consegue se reunir tantas pessoas com o ideal? A irracionalidade também ela constrói formas de compreensão. A irracionalidade, é absurdo pensar, mas ela cria contextos comunicativos. Ela é uma ideia de percepção. Aí você pensa comigo, né? Meu Deus, como que as pessoas estão pensando isso, né? As pessoas pensam sobre esse assunto, porque a irracionalidade ela aglutina sobre uma ótica. Então, já foi, por exemplo, comprovado cientificamente, né? Tem estudos que a Terra é redonda, né? Mas como a irracionalidade ela consegue reunir pessoas que defendem isso, da ideia do terraplanismo. É surreal, é irracional pensar. Algo que a ciência, os estudos já comprovaram. Né? Embora seja-se pouco aprofundado, poucas pessoas vão buscar acesso a isso, mas a ciência já comprovou, já tem estudos sobre isso, e não é de agora, não é de antes, né? Mas a irracionalidade de hoje vamos dizer assim, ela cria esse contexto.
tá bom? E já vou estar encerrando então nosso terceiro encontro, então eu gostaria que vocês lessem o material, tá? O que eu fiz aqui foi, assim, dar um resumão, né? Enfim, dar uma tônica, espero que vocês possam ler, ó, tá? Aqui tudo bonitinho, tá quase no fim aqui, tem a nossa bibliografia indicada, né? Então aqui eu uso o Haldfeld, né, que está na nossa ementa da nossa disciplina, tá bom? E eu queria fazer vocês discutirem sobre um assunto, tá bom? Vamos levantar aqui, sair um pouco fora dessa loucura, desse contexto, para que vocês possam viajar um pouquinho. Vamos viajar na maionese? Vamos dar uma animada aí? Discutam entre vocês, pesquisem, busquem, mas eu queria construção de argumento, tá? Se vocês quiserem descrever isso, né, colocar no papel, ótimo, senão não tem problema, tá bom? E aí, vocês acham que o homem foi para a Lua? Que discussão, né? Vocês acham que um homem foi para a Lua? Realmente ele esteve lá no ano de 1969, se eu não estiver enganado. Vocês podem me corrigir, podem buscar aí, eu estou chutando aqui, tá? Eu sei que foi Neil Armstrong, tá? O primeiro homem a pisar na Lua, né? Existiu uma guerra política, uma guerra de corrida das armas, né? Enfim, que envolvia todo esse contexto, né? E existem estudos que defendem, existem estudos que contradizem, tá? Então, eu gostaria que vocês fossem buscar isso, né? Construir processo uma percepção argumentativa sobre a ótica do estudo. E para a gente poder discutir, vocês me mandem argumentos de vocês via WhatsApp, né? Ou discutam no grupo lá e assim sucessivamente. Ok, gente? Eu acho que vamos se adaptando. Peço desculpas aí, de repente, pela questão da iluminação, mas eu acho que a gente vai, prometo, de repente, na próxima aula nossa, a gente fazer algo mais, um pouco menos engessado, tá bom? Eu quero encerrar esse nosso encontro aqui com a nossa Amy Winehouse, tá bom? Gente, tchau, obrigado, viu?